É justamente sobre a CPI que eu quero falar agora. A gente daqui a pouco no UOL vai divulgar uma reportagem falando como as mulheres estão sendo tratadas na CPI da Covid. Porque a CPI tem sido palco de bate-bocas, polêmicas, mentiras e também de machismo. Nenhuma senadora faz parte da CPI, né? E elas acabaram sendo convidadas ali a participar, por insistência delas, inclusive, a poder participar e fazer perguntas ali. E também é uma situação muito constrangedora quando a mulher tenta falar e os homens não permitem. Vamos até assistir um trecho que a gente pegou aqui de um desses depoimentos lá na CPI da Covid. Queria inicialmente lhe cumprimentar e lhe parabenizar pela sua postura, pela sua decisão da inclusão de uma representação feminina nesse colegiado na parte de inquisição, de inquirir aqui os que estão convidados. Eu queria iniciar, ministro, com o senhor, do ponto que, na verdade, foi bem abordado agora há pouco pelo colega Randolfo e também pelo relator Renan, que é acerca da questão do uso da cloroquina. O senhor Só um colocou... minutinho, senador Lisiane. Senador Ciro, ontem nós acordamos isso. Não diga isso. Desse momento nenhum, presidente. Diga Olha, isso. ninguém, presidente, ninguém, mais do que o meu partido, respeita o papel das mulheres. Eu sei disso, senador Ciro. Ninguém. Não tem um partido político dessa casa que tenha mais representantes das mulheres. Agora, se foi um erro das lideranças não indicarem as mulheres, a culpa não é nossa. Só não entendo por que tanto medo das vozes femininas aqui, Ciro e Marco. Você está vendo? É por Vamos isso lá, que nós presidente. não queremos, presidente. Porque as pessoas ficam querendo dar uma outra versão. Como se nós estivéssemos perseguindo as mulheres. Quem perseguiu as mulheres foi seu partido que não lhe indicou, senador. Tá aí. Bom, o Universo conversou com 3 senadoras. A repórter Camila Brandalize já está conosco aqui. Ela vai antecipar os detalhes dessa reportagem que a gente vai publicar daqui a pouquinho. E para conversar conosco também a antropóloga e historiadora Lilian Schwartz, que está conosco aqui, as duas. Olá, Camila. Bom dia. Olá. Bom dia, não. Boa tarde. Chegou arrumando o cabelo aqui. Boa tarde. Tudo bem, Fabíola? Tudo bom. E também a Lilian conosco. Um prazer tê-la aqui, Lilian. Obrigada. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Bom, e para falar de um assunto bem indigesto, né? Antes de a gente começar com os comentários, queria que você trouxesse os detalhes dessa reportagem para a gente, Camila. Vamos lá, Fabíola. Como você tinha comentado, né? Eu falei então com 3 senadoras, esperando, né, o que ia vir aí. Perguntei para elas sobre o incômodo e como foi ouvir essas situações. A gente viu aqui uma que foi na primeira. Se eu não me engano, no dia 5, essa cena que a gente mostrou aqui, os depoimentos começaram no dia 4, então, um dia depois, essas situações de machismo aí já começaram a aparecer, e eu confesso que, vendo isso, achei que ia se finalizar por aí, né, porque já houve um bate-boca, a sessão teve que ser adiada, ali fizeram um intervalo, porque estavam os ânimos inflamados, imaginei que depois disso a coisa fosse estar resolvida. Mas o que a gente viu aí nos outros dias, nos dias seguintes, foi que elas começaram a ser interrompidas todas as vezes em que começavam a falar. Principalmente aquela coisa de calma, você está muito nervosa, né? Então elas começaram a ouvir isso a toda a sessão. Fui ouvi-las e realmente há um incômodo muito grande que pauta ali as conversas delas dentro do Senado, a ponto de a senadora Simone Tebet, que é a líder da bancada feminina, ela falou para a gente que ela vai pedir para a comissão para que as senadoras parem de ser interrompidas. Elas já tiveram que se articular para poder ter uma representação, como você bem falou, elas não foram, nenhum partido as indicou, não indicaram representantes femininas para a comissão, mas ficou acordado dentro da CPI que a cada dia, a cada sessão, uma delas poderia falar. Mas elas não estão podendo falar, na verdade, né? Então vai ter esse novo pedido aí, essa nova articulação delas mesmas para que possam chegar até o final nas suas falas. Isso é um absurdo, a gente ter que chegar aqui em 2021, dizer que mulheres eleitas estão pedindo para conseguir concluir as falas delas dentro de uma comissão. É absolutamente constrangedor, né? Muito revoltada. É muito constrangedor. Eu queria a opinião da Lília a respeito disso, porque o machismo na política brasileira, ele é real, ele é fato. Nos últimos tempos, ele vem sendo falado, inclusive, né, parlamentares. Mas isso não tem mudado os hábitos e o comportamento na política, né, Lília?
Não, de maneira nenhuma. Eu acho que um primeiro elemento para destacar é que são apenas 12 senadoras, né, que correspondem a 14,8% do total de 81 cadeiras. Né? Se nós pensarmos no princípio da proporcionalidade, não há proporção nenhuma, porque nós sabemos, segundo dados do IBGE, que as mulheres correspondem a mais da metade da população brasileira. Essa desproporção absoluta também vem acompanhada de, como a Camila falou muito bem, de comportamentos recorrentes, né? Não só as senadoras estão sendo sistematicamente interrompidas, como estão sendo interrompidas com expressões do tipo: não grita, fica calma. Ou seja, e no caso, nenhuma das senadoras estava gritando ou tinha perdido a calma. O que nós vimos na imagem é que quem perdeu a calma foi o senador que levantou a sua voz. Essas são atitudes que procuram jogar para as senadoras estereótipos vinculados à mulher e que não fazem sentido. A ideia que as mulheres dão chilique, que as mulheres não param de gritar. Então, vejam que o Senado funciona como? Funciona como um microcosmo de um comportamento masculino de maior abrangência. O que me chama a atenção é que isso é muito observado, né? Por exemplo, eu estou aqui recebendo várias mensagens das pessoas que estão conosco. A Thalita, ela falou o seguinte: os homens, eles até batem na mesa, né? Aí a senadora faz uma pergunta e ela é agressiva. E eu acho que ficou isso muito claro com os 2 dias de depoimento do general. O que se falou a respeito do general lá na CPI? Nossa, ele estava firme, ele interrompia a pergunta dos senadores e em nenhum momento foi falado que ele era grosso. Não, mas ele é o general. Isso é muito evidente, né, Camila? Demais, e eu acho que para as pessoas que ficam nessa dúvida, mas é do jogo político, se atacar, atravessar um ou outro, a gente está vendo exemplos muito evidentes de que ultrapassa o jogo político, essas situações aí. Você falou das situações com o Pazuello, e eu trago também a situação do Flávio Bolsonaro chamando o relator da CPI, o Renan Calheiros, de vagabundo. E o que o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, falou? Calma, ele não disse calma, ele disse, por favor, não faça isso. Calma, e chamar de nervosa, ele usou para senadora, para mulher. Para o homem, chamando o relator de vagabundo, era, por favor, não faça isso. Então, há uma infantilização da mulher, como se estivesse falando com uma criança. Calma, não fica assim, não fica nervosa. Não é isso, gente. Uma senadora eleita está lá como qualquer outro. E aí a gente vê outras situações que com os homens também não acontece. A senadora Leila Barros, que também foi pedido calma para ela, para não ficar nervosa, ela comentou, os homens, a gente vê eles ali na comissão, eles chegam a ficar vermelhos, de tão inflamados durante as discussões. Em nenhum momento, até hoje, foram chamados de agressivos e nervosos. Nunca. Esse adjetivo nunca apareceu. Mas para a mulher é a primeira frase, calma e não fica nervosa. E aí eu até me inflamo quando falo disso e fiquei muito incomodada quando vi as cenas. Primeiro, porque eu imaginava que a gente não ia mais chegar nesse ponto, e segundo, porque calma, não fique nervosa, é uma coisa que todas nós ouvimos em toda a nossa vida, em vários lugares, o tempo inteiro. Você faz uma pergunta um pouco mais incisiva, não fique nervosa. Eu mesma falo, não, sou mais seca nas respostas. Você é muito grosseira. Se eu fosse homem, alguém diria isso para mim? Duvido. Não. Então, acho que a gente vendo isso, dói pessoalmente também, sabe? Eu fico com raiva. Fico com raiva. Aí eu fico brava. Aí eu vou dar um berro mesmo. Todas aqui bravas. Todas aqui bravas. Eu não estou defendendo o partido, oposição nenhuma. Eu estou defendendo a questão delas serem mulheres. E isso a bancada feminina do Senado deixa muito claro. É uma bancada suprapartidária. Elas todas falam serem extremamente unidas, independente do partido. A gente não está falando de posição política, a gente está falando de machismo. Só para ficar claro, para ninguém ficar com essa dúvida. Ela é feminista, ela é de esquerda, não sei o quê. Não, gente, não é isso. Ô, Lília, sabe uma coisa interessante? Semana passada, não sei se foi essa semana passada, eu já me perdi no tempo, que eu entrevistei a Janaína Pascoal, acho que foi semana passada, na sexta-feira. Eu perguntei a ela, foi muito interessante isso, e ela é de direita, porque também falam isso, né, que isso aqui é mimimizinho e nananã. Então, eu acho bom a gente também deixar isso bem claro. Eu perguntei à deputada estadual Janaína Pascoal se ela já tinha sofrido alguma coisa de machismo na Assembleia Legislativa. E aí ela falou assim, olha, Fabíola, eu vou te falar uma coisa. Às vezes eu passo algumas situações, mas eu não
posso dizer que é por causa da mulher. Ela falou que ela nunca é eleita para ser a presidente de uma comissão ou para ser a relatora, porque... e aí ela falou assim, Fabíola, me chama a atenção, porque não é querendo me achar, mas eu estou muito mais preparada do que os outros, porque eu sou professora universitária de direito, eu conheço, sou advogada, e às vezes numa comissão que precisa disso. E aí eu falei assim, mas isso é porque você é mulher? E ela falou, eu acho que não, mas poderia ser. A gente às vezes, Lília, se sente, e eu posso falar até por mim, de falar assim, ah não, isso não é machismo. A gente tem... Como mulher, a gente às vezes se sente intimidada de admitir que é vítima de machismo. Por que isso, hein? Porque eu penso que as mulheres, elas lutaram tanto para conseguir lugares como na política feminista, que elas procuram, de alguma maneira, evitar entrar nesse tipo de atrito. Eu acho uma estratégia equivocada, porque é o famoso 2 pesos para 2 medidas, não é? O que nós temos visto no Senado é que quando um senador se exalta, é porque ele é valente, não é? Quando uma mulher se exalta, é porque ela é histérica. E eu costumo dizer, Fabiana, o seguinte, quando uma coisa acontece uma vez, você fala, isso aqui é uma coincidência. Quando acontece 2 vezes, você pensa assim, não, pode ser que tenha alguma coisa aqui. Quando acontece 3 vezes, estamos falando da senadora Elisiane, da senadora Leila, da senadora Cátia Abreu, da Simone Tebet, ou seja, quando acontece a todo momento, estamos diante de uma estrutura de opressão machista. E eu penso que essa ideia de mimimi é sempre uma expressão que se usa para desqualificar o outro. Então, nós não podemos cair nessa estrutura. E não denunciá-la é uma maneira de se vitimizar. É uma maneira também de não alterar, não mexer nessas estruturas. Além de interromper, nós temos os casos, como o presidente da CPI, que saiu no meio da fala de quem foi? Da Elisiane, não é, Camila? Isso, ou então, outro dado para a gente pensar, não há nenhuma mulher compondo o grupo da CPI. E, até o momento, nenhuma mulher foi também tão pouco chamada para apresentar, para testemunhar ou para depor. Então, são muitas estruturas juntas, né, que falam de modelos. O que é a cultura? A cultura é quase uma segunda pele. Por que é uma segunda pele? Porque a cultura tende a naturalizar o que são perversões, tende a tornar invisível o que, na verdade, é uma imensa agressão às mulheres que foram, como disse Camila, regularmente eleitas na condição de senadoras. Não, e é humilhante até quando o senador vira e fala assim, vai reclamar com o seu partido que não te escolheu, porque também fica evidente isso, né? E a mulher fica, não foi escolhida, e fica lá numa situação pedindo favor para falar, é constrangedor. A reportagem acabou de sair, vamos colocar ela no telão para a gente ver a reportagem que acabou de sair do Universa a respeito disso. Vamos até acompanhar aqui, ó. Você vai encontrar lá no Universo, a CPI da Covid coleciona cenas de machismo. Não vamos nos calar, diz a senadora. Está aqui a reportagem, que é assinada pela Camila Brandalize, que está conosco aqui ao vivo. Então, tem aqui os depoimentos das senadoras que ela ouviu e também as análises. Tem muita gente já participando conosco aqui, também mandando mensagem, ó, e falando o seguinte, a Simone Germano, puro machismo, o que aconteceu na CPI da Covid, ela escreve pelo YouTube. A Thalita diz, estamos falando de respeito e igualdade. E aí o Adalberto, um homem, participou também aqui, e a gente quer que o homem participe e fale também. Claro. Os senadores... E passa justamente pelo comportamento do homem, né? Os senadores podem gritar e falar de forma que seja, enquanto as senadoras são chamadas a atenção para ficarem calmas pelo presidente da CPI, que foi justamente o que a Camila acabou de revelar. Para a gente terminar aqui, Lília, eu queria uma dica. Como podemos mudar? Você falou agora da questão da cultura como uma segunda pele, né? Agora, eu acho que isso passa muito pela educação dentro de casa, né? E também sobre o comportamento da mulher. O que nós, mulheres, temos que fazer quando somos vítimas disso?
Bom, em primeiro lugar, nós temos que lutar pelos nossos direitos, né? É uma questão de direitos sociais. E direitos a gente conquista e direito a gente precisa manter, precisa regar todo dia. Então, eu proponho uma atitude de vigilância cidadã. Por que vigilância cidadã? É porque é preciso denunciar todo dia esses comportamentos para que eles não sejam naturalizados, para que eles não caiam na vala comum da invisibilidade. E por que cidadã? Porque fazemos isso dentro da lei. Isso que é importante, de maneira democrática e lutando pelos nossos direitos. Democracia é isso, não é? É conquistar direitos e manter direitos. E Camila, seu recado e parabéns já pela reportagem. Ai, obrigada. Olha, o meu recado, se eu pudesse, eu daria para os homens também, porque essa história de falar... vocês não podem fazer isso. O meu partido está cheio de mulher, mas eu queria dizer que não sei o que, não sei o que lá. Esse mais é sempre um problema e essa tentativa de se eximir da responsabilidade de lutar pelo machismo é a mesma história de assim, mas eu tenho a minha mãe, eu tenho a minha irmã, eu tenho minha namorada, eu respeito muito elas. A gente não quer mais desculpa, sabe? Não importa se seu partido tem um monte de mulher, não importa se você tem mãe, não importa se você fala que respeita as mulheres, se não tiver uma ação efetiva em todos os ambientes, dentro de casa, no Senado Federal, no Congresso, a gente não vai para frente. Concordo com a Lília, a professora deu uma aula para a gente aqui. A luta das mulheres tem que continuar, ela já existe, ela é muito atuante, é o que a gente está vendo no Senado, foram as mulheres que se articularam para isso, mas se os homens não pararem com esse mais, a gente não vai conseguir avançar muito. Então, assim, eu só queria contar que a minha filha, de 6 anos, outro dia estava numa aula online e tinha um menininho irritando ela, não deixando ela falar. Eu falei assim, não, fala que ele não pode te interromper, né? Naquelas salas online, até criança pequena já começa ali e começa a provocar a menina. Isso que é estrutura. É estrutura, é a segunda pele que a estrutura. Né? Ela já está na gente desde pequeno. Estamos aqui, firmes e fortes. Até quando os homens querem elogiar, isso acontece, né? Quando eu escrevi um livro sobre história do Brasil, não um jornalista, nem dois, chegaram para mim e perguntaram como você se sente escrevendo, aí encheram a boca, uma história do Brasil. Aí eu fiquei assim, segundo, como você se sente escrevendo uma história do Brasil? Aí eu virei e perguntei, você fez a mesma pergunta para outros homens que escreveram a história do Brasil? Ou seja, são mensagens subreptícias e que aparecem a todo momento. E vigilância cidadã. E que às vezes a gente repete por repetir mesmo, como uma burrice ainda cultural. Eu queria convidar as pessoas também a lerem o artigo muito incrível, a coluna da Lilian também no Universa, falando que na torcida de futebol que virou a CPI da Covid, o machismo entrou em campo, tá jogando e a gente tem que ficar ligado. Lília, muito obrigada. Última coisa, Fabíola, só para falar aqui, fazer a propaganda do artigo da Lília na minha matéria, esse assunto, a violência política de gênero, eu acho bom só dar um nome, essa coisa invisível, tênue, velada, ela não está mais ficando, a gente já deu um nome para ela, que é a violência política de gênero, e a gente tem escrito muito sobre isso em Universa, estamos bem atentas, não é um caso isolado aqui, a CPI, esses casos todos da CPI não são isolados, é uma coisa muito frequente no Congresso como um todo, então só queria fazer essa última observação. Uau!